Graça e paz, boa noite. Hoje a nossa live de devocional se encontra em Mateus 2. Antes de iniciar, eu gostaria de estar aqui orando e intercedendo. Querido Deus e Pai, eu venho aqui diante de Ti, Pai, pedir que o Teu Espírito Santo se posicione, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, Pai, revela a Tua palavra, Pai, fala a cada coração, cada vida que vai entrar, que seja ministrada, em nome de Jesus. Espírito Santo, já não sou eu, mas agora é você, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Toda honra, toda glória te abra cada coração, abra o entendimento, que cada um receba a resposta que está procurando, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, boa noite. A nossa live de devocional hoje se encontra em Mateus 2. A visita dos sábios do Oriente. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Aqui o que podemos aprender é que alguns sábios, eles foram até Jerusalém e indagaram ao rei Herodes, onde estava aquele que é nascido rei dos judeus. Pois do Oriente eles viram a estrela e eles vieram para adorá-lo. E por que eles sabiam dessa informação? Porque eles eram estudiosos do firmamento. Eles eram homens extremamente inteligentes, eles eram homens ricos. Imediatamente, Herodes, movido de raiva e ira, com medo de perder sua coroa, por trás, aqui podemos observar que existe uma potestade usando Herodes. Usando ele como um instrumento, colocou ódio, ira, raiva, inveja no coração de Herodes, porque ele não entendia que Jesus, ele era um rei, que traria um reino espiritual. Não era um reino físico, mas o inimigo trabalhou ali naquela fraqueza de Herodes para colocar ele ali, para trazer ali uma armadilha para tentar matar Jesus, que nós vamos observando, à frente. Observe que o brilho da estrela de Cristo incomodou as trevas, ou seja, incomodou o inimigo de nossas almas e usou Herodes, que estava sendo frágil ali, espiritualmente. A frequência de Herodes baixou e ele foi um alvo fácil para ser usado por ele para trazer ali, a morte para Cristo. Mas só que Deus está sempre um passo à frente, não é mesmo? E deixou ele incomodado. Não é diferente com você, escolhido do Senhor. Às vezes o inimigo ele vai ficar perturbado, pois viu a movimentação no mundo espiritual e sabe que você será um terrorista no mundo espiritual, porque você ainda não sabe o chamado que Deus tem, até muitas das vezes, não é mesmo? Mas o inimigo de nossas almas, ele vê a movimentação no mundo espiritual e ele usa pessoas para se levantar, assim como usou Herodes para se levantar ali contra Jesus Cristo. Pois você já está com a espada erguida. Por isso, tantas batalhas, muitas das vezes você não entende o porquê de tantas batalhas. Mas é a permissão de Deus para te forjar, para forjar o seu caráter. Por isso, o brilho do Espírito Santo incomoda as trevas. E quem não decide se posicionar acaba sendo um instrumento do maligno. Herodes perguntou aos príncipes do sacerdote onde haveria de nascer o Cristo. Porque esses príncipes, eles tinham esse conhecimento. E eles disseram que seria em Belém da Judeia. Conforme Deus avisou os profetas, que Cristo não seria o menor, pois ele seria um guia como pastor que conduziria sua ovelha. Mas quando Herodes ouviu essa frase, ele se sentiu ameaçado. Ele baixou a frequência e ele foi usado ali pelo inimigo para tentar, acabar com os planos de Deus, mas Deus ele está sempre um passo à frente. As pessoas podem te ver como improvável, mas Deus Pai não te vê. Ele olha para você como um grande potencial de ser terrorista nas regiões celestiais, um guerreiro que ele vai preparar. Seja sincero em demonstrar suas fraquezas e limitações. Não seja autossuficiente. Herodes, perturbado em seu coração, não querendo perder seu reinado, pois não entendia das coisas espirituais,
achando que o reinado de Cristo era terreno, mas na verdade tratava-se de um reino espiritual. Ele era homem natural. Quem é natural não entende das coisas espirituais. Por isso a importância de nós estarmos posicionados, de nós buscarmos a face de Deus, para nós entendermos as coisas espirituais. Ele foi um instrumento de principados e potestades e tramou em seu coração matar Jesus. Por isso pediu para os sábios avisar a localização exata do menino, para ele ir adorar. Olha só, ele com má intenção, falando que ia adorar, mas Deus, ele sonda os corações. Ele sonda os corações dos sábios. Não é diferente conosco. Alguém pode tentar ali matar os planos que Deus tem na sua vida, mas Deus, ele está um passo à frente. Ele vai nos avisar, ele vai ali pedir que nós batalhemos no espiritual, na oração, no jejum, porque nós somos guerreiros espirituais. Você pode observar que a maioria dos versículos da palavra de Deus se trata de batalha, de guerra. Mas Deus conhece o coração do homem. Ele abate a sabedoria e quem tenta paralisar os sonhos dele. O inimigo de nossas almas vai tentar matar os planos de Deus em nossas vidas, mas ele não sabe que o varão de guerra está conosco e é ele quem pelejará por nós. Os sábios foram conduzidos pela estrela. Deus enviou ali a estrela para guiá-los até onde estava o menino. Por mais que o inimigo de nossas almas tente paralisar a chegada da nossa vitória, Deus entra na guerra e conduz para que a vitória chegue até nós. Então nós apenas temos que perseverar na oração, no jejum, ter as rotinas diárias ali, batalhar no Espírito para que Deus venha enviar reforços, para que a bênção nossa venha chegar. Porque muitas das vezes Deus, ele promete em profecias, promessas, mas ele também espera o nosso posicionamento. E as ferramentas espirituais, ela faz com que as bênçãos corram atrás de você, porque nós precisamos nos preparar para que as bênçãos corram atrás de nós. Os sábios louvaram a Deus após verem a estrela, mostrando a localização do nascimento de Cristo. E ao entrarem, o adoraram, prostrados, e abriu os presentes. Não era um simples presente, mas eram presentes proféticos que apontavam seu chamado, autoridade e futuro. O que podemos aprender aqui com os sábios é que eles eram homens extremamente inteligentes, entendiam assim de firmamentos, mas eles buscavam a Deus. A profissão deles não tirou ali a intimidade com Deus. Deus, ele vai usar você aonde ele te colocou. Deus levantou esses homens sábios para serem conhecedores do firmamento. E também colocou no coração deles aquela fome, aquela sede por Deus. E eles eram conhecedores da palavra e das profecias. Então, não é diferente conosco. Deus, ele também levanta pessoas ali, empresários, no seu determinado ambiente ali de profissão. Deus, ele usa cada um da sua forma. Uns ele levanta como pregador da palavra, uns evangelistas, e outros ele vai levantar como empresários, outros como sábios, com conhecimentos científicos, igual esses sábios que tinham todo o conhecimento, mas que tinham um coração rendido. Percebe que eles conheciam as profecias e eles foram e se prostraram perante Jesus quando entraram. Eles tinham um coração rendido. Eles honraram a Deus. Então que nós possamos ser assim, independente de onde Deus nos colocar, que não venha subir para o nosso coração. O conhecimento daqueles sábios não subiu para o coração deles. Eles não deixou de se render, de mergulhar, de se posicionar, de ser guerreiros nas regiões celestiais e de estar com a antena ligada para entender ali nas entrelinhas a ação do inimigo. Vamos seguir à frente. Os presentes que os magos trouxeram a Jesus quando ele nasceu têm um significado simbólico profundo que reflete a identidade e o futuro de Cristo. De acordo com Mateus 2,11, os presentes foram ouro, incenso e mirra. O ouro significa que é um símbolo de realeza e majestade.
Era um presente apropriado para um rei, reconhecendo Jesus como o rei dos judeus e o rei dos reis. E as implicações é que o ouro, ele reconhece a realeza de Jesus, tanto em seu nascimento quanto em seu reinado eterno. Ele é o rei que governa com justiça e sabedoria. O incenso é uma resina aromática queimada em rituais religiosos, simbolizando a divindade, a oração e a adoração. Era um presente apropriado para um sacerdote, reconhecendo Jesus como sumo sacerdote. Implicação é que o incenso reconhece a divindade de Jesus, a sua função como mediador entre Deus e homens. Ele é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício perfeito para a expiação dos pecados. Então, o significado aqui do incenso é esse. E a mirra é uma resina amarga, usada para embalsamar corpos e como um perfume. Era um presente apropriado para alguém que iria sofrer e morrer, reconhecendo a humanidade e o sacrifício de Jesus. A mirra prenuncia o sofrimento, a morte e o sepultamento de Jesus. Ele reconhece sua humanidade e sua disposição de se sacrificar pela salvação da humanidade. Olha que tremendo. Em resumo, os presentes dos magos, ouro, incenso e mirra, representam a realeza de Jesus como o rei dos judeus, o incenso, a divindade de Jesus como filho de Deus e sumo sacerdote, e a mirra, a humanidade de Jesus e seu sacrifício redentor na cruz, para que hoje eu e você possa ter o livre acesso. Juntos, esses presentes reconhecem Jesus como rei, sacerdote e sacrifício, cumprindo a profecia do Antigo Testamento e revelando seu papel central no plano da salvação de Deus. Eles também demonstram a fé e a adoração dos magos, que reconhecem a importância de Jesus, mesmo em sua infância. Olha que tremendo. Aqui, o que podemos aprender com esses sábios, com esses magos, é que independente de onde Deus te colocar, seja aí você sendo um empresário, seja você aí no cotidiano, no dia a dia da vida profissional, seja aí no ministério, nós temos que ter esse coração rendido, um coração que honra a Deus e que oferece a melhor adoração em espírito e em verdade. A fuga para o Egito, dando seguimento ali em Mateus 2, a partir do verso 13. Depois que partiram José e Maria, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhes disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Não é diferente conosco, né? O anjo do Senhor, ele aparece a José para se levantar e imediatamente, pegar Maria e o menino Jesus e ir para o Egito. Permanecer por lá até que recebesse outra direção, pois Herodes procurava matar. Não é diferente conosco. Deus, ele espera que nós nos posicionemos como guerreiros nas cortes celestiais. José, ele honrava o papel de sacerdote do lar. Ele entendia que a proteção, ela não era só física, não era só trazer ali a provisão, o alimento, mas ele entendia que a proteção também era espiritual. Deus, ele tá te convidando, você que é um pai de família, se você é filho, Deus, ele o filho, né, mora com seus pais, Deus, ele deseja que você também se posicione, que você guerreie nas regiões celestiais, para que você venha ouvir ali as direções do Espírito, para que a sua antena venha estar ligada. E por que o exemplo da antena? Porque a antena, ela bem conectada, traz ali uma boa conexão, sem ruídos. Então não é diferente conosco. Hoje Deus, ele espera de pais, de homens de família, esse posicionamento que não traga proteção só no alimento, uma proteção física, mas ele também quer que os homens se posicionem num tempo como esse, como um guerreiro celestial, um homem de oração. Quantas vezes recebemos uma direção do Espírito Santo para seguir em frente e não olhar para trás, e muitas das vezes ignoramos, pois decidimos ficar presos no passado.
Mas não podemos esquecer, se Deus nos tirou de determinado lugar, é livramento. Então fica uma bela lição para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo e sermos obedientes. Confiar que os planos de Deus é melhor que o nosso, pois traz vida e luz para as nossas vidas. Por isso a importância de nós ter um coração rendido e obediente à voz de Deus. José confiava nas direções de Deus, pois ele sabia que poderia custar o futuro do menino e inclusive da humanidade. Olha que responsabilidade. Pois nesta hora ele precisou colocar seu papel de cabeça do lar em ação, ser submisso à voz de Deus, para trazer direcionamento e proteção para a sua família. O papel do sacerdote do lar é fundamental, inclusive com a direção de Deus, e ser obediente para proteger a família. Se ele desobedece, ele colocaria tudo a perder. Então, Deus ele espera esse posicionamento de você também. O homem tem um papel fundamental em seu lar. É necessário que ele entre na guerra junto com a mulher. Porque nós podemos observar que as mulheres que muitas das vezes elas guerreiam. É a mulher que é a coluna, mas Deus, ele me falou hoje, nessa tarde, hoje eu não ia fazer a live, mas o Espírito Santo, ele me incomodou para fazer essa live, para alertar você que é um pai de família, para você que é um homem de família, levantar em prol da sua família como guerreiro, em nome de Jesus Cristo, porque o peso para a sua mulher está sendo muito grande. Ele quer que você se posicione, que você seja um farol, que você seja uma lanterna, para que você venha proteger ali seus filhos das más companhias, dos bons costumes. Você tem que batalhar e guerrear nas regiões celestiais. Se Deus ele colocou na sua responsabilidade filhos e a sua esposa, é para você trazer uma proteção não só física, não só financeira, mas ele quer que você traga também essa proteção espiritual. Ele espera o seu posicionamento, ele espera que você se posicione na oração, na leitura da palavra, no jejum, para que você venha estar antenado e ligado aos contra-ataques do inimigo que tenta destruir sua família, que tenta destruir os teus filhos. E é isso que o Espírito Santo está dizendo para você. Porque a mulher, ela é ali auxiliadora. Ela não é para entrar por fronte da guerra. Ela é para auxiliar o marido na guerra. A palavra de Deus vai nos ensinar também que a mulher ela tem que ser submissa, e submissão não está querendo dizer que a mulher tem que abaixar a cabeça. Não, submissão é estar junto na mesma missão. É o homem e a mulher andar juntos na batalha pelo lar para reparar os contra-ataques do maligno que tenta destruir a sua família. E assim diz o Senhor, se posicione, porque dias difíceis virão sobre a terra. E Deus está convidando você, homem, para se posicionar e não só deixar a sua mulher orando e jejuando. Ele está te convidando a se posicionar, para se levantar para um tempo como esse, porque tempos difíceis virão. Então se posicione em prol da sua família. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus falou para a mulher que ela seria submissa do marido, não estava querendo dizer que ela tinha que baixar a cabeça, não é mesmo? Ela está querendo dizer que o homem tem que entrar na guerra. Então entre na guerra pela sua família, pelos seus filhos. Os seus filhos, eles não têm ali a sabedoria para entrar na guerra, mas Deus ele colocou os seus filhos para você ser responsável, para você entrar na guerra, para você direcionar e pelejar, para você repreender todo o contra-ataque do inimigo. José, ele permaneceu no Egito até segunda ordem, até o rei Herodes falecer. Para se cumprir a profecia do Egito, chamei meu filho. Podemos observar, para se cumprir uma promessa em nossas vidas, existe o processo. Precisamos nos permitir para que aprendamos sobre obediência, cuidado divino e aprender a ouvir as direções de Deus. Herodes estava sendo conduzido por uma potestade que estava vendo a movimentação no mundo espiritual a respeito do menino Jesus. Ele não entendia que o reino estabelecido por Jesus era um reino espiritual. Então, movido de ganância, achando que o reino de Jesus era terreno, ele foi instrumento do maligno e mandou matar todos os meninos. Por isso que Deus ele convida você, homem, a se posicionar juntamente com a sua mulher, para você estar atento aos contra-ataques do inimigo,
Porque aí o Espírito Santo de Deus vai te revelar o que você tem que combater dentro da sua casa. Não aceite costumes dentro da sua casa. Não aceite desobediência. Não aceite contendas. Não aceite brigas. Repreenda, combata nas regiões celestiais, expulse e profetize a paz dentro do seu lar, dentro da sua casa. Essa atitude de Herodes nos mostra que quando a pessoa é conduzida pelo maligno, ela caminha com a morte. Ela traz morte para os que estão ao redor e para si mesmo, esquecendo que ninguém pode anular os planos de Deus. Herodes, ele não matou só aquelas crianças inocentes, ele matou a si mesmo. Ele teve uma morte espiritual. Quantas das vezes o inimigo de nossas almas joga dardos inflamados para que desistamos dos planos de Deus, ou até mesmo arquiteta planos para matar os planos de Deus sobre a tua vida, mas esquecendo que quando Deus promete, Ele cumpre e traz livramento. Se Deus ele trouxe uma promessa para você, Ele também espera o seu posicionamento. Ele espera que você se renda. Ele espera que você busque. Porque se você não buscar, se você não se render, não terá como cumprir as promessas. Vai retardar o processo. Por isso que Deus ele deixou ferramentas espirituais para que as promessas de Deus ela corram atrás de você. Para que você venha estar sensível ali à voz do Espírito Santo para te trazer o livramento, para se Ele mandar você ir para a direita, você vai para a direita, para que se Ele mandar você ir em frente, você vai em frente, para que se Ele mandar você ir para trás, você vai para trás. Então é importante a gente estar debaixo da direção de Deus, para que o inimigo não venha nos atingir. Agora nós vamos falar a respeito do retorno para Israel, que se encontra em Mateus 2, a partir do verso 19. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuram tirar a vida do menino. Após a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Pegue a mãe e o menino e leve para Israel, pois aquele que procurava matar o menino morreu. Percebe como é importante estarmos posicionados espiritualmente? Porque nós receberemos direções do Espírito Santo, nós estaremos com a antena ligada e ele vai nos trazer esse livramento. Deus trouxe esse livramento ali para José e sua família de morte, de catástrofe, de caos. Aqui podemos observar que José ele estava sensível à voz de Deus e aos comandos de Deus. Ele sabia que ele era responsável pelo maior projeto de Deus. Então era necessário confiar nas direções. E ele seguiu viagem, mas quando ele soube que aquele filho de Herodes estava em seu lugar, sendo avisado em sonho, porque na revelação, ele na primeira parte, ele não tinha recebido a direção total. Então depois o anjo de Deus avisou para ele ir ali nas regiões da Galileia. Então quando Deus nos dá sonhos, projetos, nós temos que ser guiados por ele. Se ele mandar você ir para a direita, vai para a direita. Se é em frente, vai em frente. Se volte um passo atrás, volte um passo atrás. Temos que voltar, Temos que estar sendo direcionado pelo Espírito Santo. E estar sensível à voz de Deus e aos seus comandos, para não colocar tudo a perder. Não temos que agir com a nossa própria força, mas com a força de Deus, com a sabedoria de Deus. Nós temos que estar conectados ao nosso espírito para receber ali as divinas revelações, como José recebeu, para que o projeto não venha a ser abortado e não venha a ser revelado antes da hora. Para se cumprir a profecia de Jeremias, eles foram viver em uma cidade chamada Nazaré. Ele será chamado Nazaré. Agora eu vou trazer para vocês exemplos práticos e como aplicar em nossas vidas. José estava sensível aos comandos de Deus, era obediente e submisso. Honrava seu papel de ser o protetor, não só físico, não só uma proteção financeira, mas ele também trazia uma proteção espiritual. Ele era também
coluna de oração juntamente com Maria. Ele guerreou essa batalha com Maria. E ele teve essa direção de Deus para ele ficar no Egito. E após ele recebeu a direção de Deus para ficar, né, em Nazaré. Tinha esperança e paciência. Mesmo em meio à dificuldade e incerteza, ele esperou o tempo de Deus, porque ele ficou um bom tempo no Egito. Ele poderia ter reclamado, mas ele confiou em Deus. Não é diferente conosco. Nós temos que ter esperança e paciência. Confiar nas promessas de Deus, mas nós temos que fazer com que as promessas de Deus corram atrás de nós. Por isso a importância das práticas de oração, de leitura da palavra, para que as bênçãos corram atrás de nós. E o jejum também é fundamental para ativar o Kairos, uma janela de Kairos. Você sabia que através do jejum você pode ativar uma janela de Kairos para a sua vida, uma janela de oportunidade? Como exemplo, temos José, uma janela de oportunidade quando ele foi ali promovido a governador. Ao tomar uma decisão importante, busque a direção de Deus em oração e na leitura da Bíblia. Esteja disposto a mudar seus planos se Deus o orientar a fazê-lo. Porque quando Deus fala, Ele garante. Mas quando você tenta agir pela força do seu braço, Deus não garante. Ao lidar com uma situação difícil, busque uma solução justa e misericordiosa. Pense nas necessidades dos outros e procure honrar a Deus em suas ações. Ao enfrentar perseguições ou perigo, confie na providência divina e siga a direção de Deus, mesmo que isso signifique mudar de rumo ou enfrentar desafios. Ao cuidar de sua família, demonstre amor, cuidado e proteção por seus entes queridos, não só física, financeira, mas espiritual também. Entre no fronte da guerra junto com a sua mulher. E se você não é casado ainda, mora com seus pais, entre na guerra com seus pais. Esteja presente em suas vidas e providencie para as suas necessidades. Ao esperar por uma resposta de Deus, mantenha a esperança e a fé, mesmo que a resposta não venha imediatamente. Confie no tempo de Deus e continue a orar e a buscar sua vontade. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, podemos honrar a Deus e viver de acordo com sua vontade e experimentar sua bênção em todas as áreas de nossa vida. A história de José nos ensina a importância da fé, da obediência, da justiça, da misericórdia, da confiança e do cuidado, qualidades essenciais para uma vida cristã frutífera. Deus pode te usar em sua área de atuação, como usou os sábios. Eles eram estudiosos do firmamento, como eu havia dito, mas eram conhecedores também da profecia e desejavam fazer parte da história de Jesus. Olha que tremendo! Com suas riquezas, puderam ofertar ouro, mirra e incenso, presentes proféticos. Deus ele pode te usar, mesmo você sendo um empresário, com os bens que você tem. Ele pode direcionar você a usar, a abençoar ali a missões, né? O evangelismo, a você ajudar ali no seu ministério. Então, não questione o lugar que Deus te colocou. Se Deus te colocou como empreendedor e te trouxe paz, esse é o seu chamado. Não é todos que foram chamados para fazer, por exemplo, para missões, entendeu? Então, nós temos que estar sensível à voz de Deus, porque, por exemplo, se Deus te chamou para ser um empresário, para ser uma pessoa rica, você precisa ser obediente, porque através do seu dinheiro você vai poder ajudar missões, vai poder enviar ali helicóptero para dias difíceis que estão para vir sobre a terra. No grande avivamento você vai poder ajudar muitos ministérios a levar ali os missionários para propagar o evangelho. Ser bênção na vida das pessoas que Deus nos direciona. Então, se você é um empresário e deseja ajudar, peça direção ao Espírito Santo de Deus. Eles eram persistentes, os sábios, e acreditavam nas profecias. Não se contentavam com uma fé superficial, mas procuravam crescer em conhecimento e entendimento. Ou seja, a profissão deles, a riqueza deles não subiu para o coração deles. A riqueza não governou o coração deles.
Quem governava o coração deles era Deus. Eles ansiavam pela eternidade. Tanto é que eles quiseram ir ofertar na vida de Jesus. Porque eles sabiam que Jesus ia trazer a redenção para a humanidade. Então, o dinheiro, ele não pode nos governar. Ele tem que ser o nosso escravo. Reconheceram a realeza de Jesus. Devemos fazer o mesmo. E oferecer adoração com sinceridade e reverência. Deve ter o lugar de honra em nossos corações, pensamentos e ações, reconhecendo sua autoridade e nos submeter à sua vontade. Será que você tem adorado a Deus de coração? Tem honrado a Deus com o seu tempo? Deus hoje te convida a adorá-lo em espírito e em verdade. Independente de onde Deus te colocou, Ele deseja que você o adore em espírito e em verdade. Disposição para adorar. Os sábios, eles tinham disposição para adorar e fazer o sacrifício, independente de onde Deus colocou eles. Os magos se prostraram diante de Jesus e ofereceram presentes valiosos, demonstrando sua disposição para adorá-lo e honrá-lo. Devemos estar dispostos a adorar Jesus em espírito e em verdade, oferecendo a Ele o melhor de nós mesmos. Isso pode envolver sacrifícios de tempo, recursos e conforto em prol do reino de Deus. Discernimento e obediência à voz de Deus. Os magos foram avisados em sonho para não voltar a Herodes, e eles obedeceram à instrução divina, tomando outro caminho para casa. Devemos buscar o discernimento espiritual para reconhecer a voz de Deus em nossas vidas e obedecer à sua direção. Isso pode envolver tomar decisões difíceis também. Mudar de rumo ou renunciar a algo para seguir a vontade de Deus. O que Deus tem pedido para você renunciar? Para seguir e fazer a vontade dele. Então, que você possa estar atento. O propósito universal de Jesus. Os magos, vindo de uma terra distante, representam os gentios, que também foram chamados a adorar Jesus. Devemos lembrar que o evangelho é para todas as pessoas, de todas as nações e culturas. Devemos compartilhar o amor de Cristo com todos, independente de sua origem ou posição social. E o perigo da inveja e da oposição. Herodes, ao saber do nascimento de Jesus, ficou perturbado em seu coração e tentou matá-lo. Então ele foi instrumento do maligno, porque ele baixou a frequência dele. E isso nos lembra que a fé em Jesus pode encontrar oposição e que devemos estar preparados para enfrentar desafios. Devemos estar preparados para enfrentar oposições por causa de nossa fé. Mas não devemos nos deixar abalar. Não se deixe abalar por perseguições. Se você está sofrendo alguma perseguição por causa do nome de Cristo, não se deixe abalar. Devemos permanecer firme em nossa fé e confiar em Deus para nos proteger e nos guiar. E fica aquela palavra, que a árvore que não dá fruta, ela não é apedrejada. Então, se você está sendo perseguida é porque você está fazendo a vontade de Deus. Então, glorifique a Deus, adore a Ele em espírito e em verdade e agradeça pela perseguição. Buscar a Deus em oração. Dedique tempo diário para orar, buscando a direção de Deus em sua vida. Estudar a Bíblia. Leia a Bíblia regularmente, buscando reconhecer a Jesus em seus ensinamentos. Adore a Deus, participe de cultos, grupos de estudo, adorando a Deus com sinceridade e reverência. Compartilhe a fé, compartilhe o amor de Cristo com outras pessoas, convidando-as a conhecê-lo. Observe a vontade de Deus para a sua vida. Busque a vontade dele em todas as suas decisões e obedeça aos seus mandamentos. Servir aos outros. Use seus dons e talentos para servir a Deus e ao próximo, como esses sábios. Eles usou ali os seus recursos para honrar a Deus e o seu tempo. Ao aplicar estes princípios em nossas vidas diárias, podemos honrar a Jesus, crescer em nossa fé e cumprir o propósito que Deus tem para nós. E tem mais uma coisa que o Espírito Santo me falou essa tarde, que está ali em 1 Coríntios 13, a partir do verso 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E o Espírito Santo estava me falando. Por exemplo, uma mãe, quando tem uma criança, ela tem que colocar tudo na boca da criança. Ela tem que colocar comida, ela tem que dar o leite na boca da criança. Mas aqui, Deus ele convida a nós se tornar homens e mulheres maduros e deixar para lá atitudes de menino. Hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando a não receber alimento na sua mão, na sua boca. Não, ele quer que você pegue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela representa o alimento. Então quando nós se posicionamos e nos tornamos homens e mulheres maduros, nós não esperamos que o alimento caia ali do céu. Nós não esperamos que as pessoas façam aquilo que era pra gente fazer. Deus ele espera que nós abrimos a Bíblia e nos alimentamos, porque a palavra de Deus ele é alimento. Ela é o nosso manual e que faz com que nós nos posicionemos como soldados, como guerreiro. Então, que hoje nós não venhamos nos raciocinar como menino, mas que nós venhamos nos tornar homens e mulheres e deixar para trás as coisas de meninos. Não espere o alimento, a palavra de Deus cair de mão beijada. Não. Deus ele quer que você se posicione porque ele tem revelação para você. Ele tem palavras remas para você, ele quer falar com você. Então não se distraia, se posicione para um tempo como esse, porque dias difíceis virão sobre a terra. E ele espera que você seja um homem ou uma mulher posicionado e que deixe para trás as coisas de menino e de menina. E que abra a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque ele quer falar contigo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Agora eu vou estar orando por vocês. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai, por cada vida que se fez presente, que vai assistir posteriormente, Pai. Em nome de Jesus, que eles se levantem como soldados, posicionado, marchando pela sua família, pelejando pela sua família, em nome de Jesus, Pai. Levanta os teus guerreiros, em nome de Jesus, para um tempo como esse, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que eles venham se posicionar como soldados, porque o Senhor já está voltando, assim diz o Senhor. Ele está voltando e ele procura soldados posicionados. Dias difíceis virão sobre a terra e ele busca soldados posicionados para marchar, para não cair em tentação. Deus, ele deseja que você se posicione. Então se posicione, soldado, guerreiro, guerreira do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe os teus filhos, Pai, fortalece eles. Que eles venham, Papai querido, se posicionar como homem e uma mulher de Deus. E deixando para trás as coisas de menino. Em nome de Jesus Cristo, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Receba, Senhor, toda a glória, toda a honra. Muito obrigada, Pai, por me permitir ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. Amém.